faz parte de uma série onde nós falamos sobre 10 itens que você não pode ignorar na hora de comprar um coletor de dados. Nós já falamos sobre alguns desses itens e hoje nós vamos falar sobre os tipos de leitura disponíveis no mercado. Os coletores de dados, para quem não sabe, ele tem um leitor que funciona com laser. O Felipe vai falar um pouco mais a respeito e vai discorrer um pouco para a gente quais são os tipos de leitura disponíveis no mercado e para que elas podem ser aplicadas, ou seja, para que tipo de operação ela pode ser aplicada. Felipe, tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar no canal da Outcomp. Legal. Felipe, o pessoal, em geral, ele acha que é simplesmente procurar uma integradora de tecnologia e fazer a compra de um coletor de dados. Mas a gente sabe que, em muitos casos, isso requer uma análise prévia do ambiente do cliente e, dentre essa análise prévia, um dos itens que devem ser analisados é o tipo de etiqueta que ele usa, o tipo de código de barra e como esse código de barra vai ser capturado pelos equipamentos. Pode falar um pouco mais a respeito para a gente? Exatamente, Nilton. Assim como nós falamos no vídeo anterior, inclusive quem não viu ainda pode clicar no link aqui nesse vídeo e acompanhar. Foi o link onde a gente falou do sistema operacional. E assim como o sistema operacional, que leva consigo uma série de atributos que devemos nos preocupar na hora de fazer a aquisição do coletor, o código é um deles. Tá? Por que o código é importante? Atualmente, com a atualização de todas as coisas, tecnologia, as coisas novas que vão surgindo, a gente é meio que obrigado a seguir um padrão para que a gente continue, seguindo principalmente uma linha produtiva, a tênue, e para que os negócios dos clientes eles possam continuar evoluindo, E a gente iniciou, na verdade o código de barras ele começou em outros dispositivos e tem inúmeros modelos de código. A gente tem ali o código de barras, que é o código convencional que a gente encontra em supermercado, farmácia. A gente tem o próprio código de barras dos boletos, Sim. E outros códigos que não cabe a gente aqui discriminar o uso de cada um deles, mas cada um tem a sua propriedade e leva consigo a sua necessidade para ser utilizada no negócio, E os dispositivos eles foram evoluindo. Então a gente tem hoje aqueles leitores CCD, por exemplo, que faz a leitura do código de barra com um pouco de dificuldade. Você tem que encostar bem o equipamento, para poder fazer a leitura, ler. É uma tecnologia um pouco mais antiga, Mais antiga. Ele lê um D, ele tem um código na horizontal também, E aí vermelhinho, mas assim, você precisa de uma proximidade com o código. O código precisa estar perfeito, Senão você tem mais dificuldade ainda de fazer a leitura. Sim. E ele hoje é pouco utilizado, Então os equipamentos que têm ainda esse tipo de código, porque atende vários estabelecimentos, eles costumam ser mais baratos. Então existe hoje no mercado, mas não é um produto que hoje chama tanta atenção pela sua agilidade, vamos dizer. Perfeito. Logo em seguida veio surgindo outros mecanismos de leitura, cada vez mais aprimorado, Ainda um D que a gente chama, que são os códigos de barra intervalado, que é aquela partinha preta com a parte branca. A gente vai colocar no vídeo aí para vocês. Muito curioso, inclusive, fazendo um adendo, muitas pessoas pensam que a parte de leitura está na parte preta, E ao contrário, ela está no intervalo, que é a parte branca. Eu tô sabendo disso agora. Pois é, eu soube não tem muito tempo também. Legal. Uma curiosidade. Então é a parte intervalada da parte preta que é a que corresponde aos dados. Quando ele bate no código de barra, ele identifica onde está apagado e, aliás, ele identifica só onde não está apagado. Exatamente. Para poder trazer os dados, É aquele intervalinho ali, Legal.
Então aí surgiu o código de fato 1D mais aprimorado, né? Onde você conseguia fazer a leitura com um pouco mais de facilidade, até uma certa distância. E aí vale muito a pena ressaltar essa questão, né? Quando a gente fala de produtos específicos, como produtos do supermercado ou produtos até de correspondência, de transporte, a gente fala de códigos 1D e normalmente códigos relativamente pequenos, onde eu consigo fazer aquela operação ali próxima do produto ou do objeto a ser lido, né? Então a distância média ali, ela é de 40 centímetros para um dispositivo que faz a leitura do código 1D, Sim. tá? E sempre vai ser correspondente ao tamanho do código, tá? Isso é uma informação muito importante, porque eu vou falar um pouco aqui também dessa questão da distância, porque tem algumas necessidades de operação de longa distância. E aí a gente fala, lê a 15 metros, 20 metros de distância. Mas existe um contexto por trás disso, Legal. Porque é o tamanho do código, o tipo de material utilizado para refletir essa leitura. Tá? Então a distância convencional é essa, 1D, né? Normalmente 40 centímetros. E tem o 2D também, que é o código QR Code, Data Matrix, muito utilizado atualmente para uma composição maior de dados. Quando você precisa incluir ali uma massa maior, né, que não cabe normalmente no tamanho do código de barras, e aí ali você consegue imputar, eu não me recordo agora a quantidade de caractere, mas você consegue imputar uma quantidade maior de caractere. Sim. E com base nisso você tem uma tratativa maior no seu software, no seu retaguarda, para você conseguir aproveitar essas informações. Me parece que ele meio que, na hora que você vai fazer a leitura, os leitores, ele meio que reconstrói o código caso ele seja danificado, não é? Isso é uma vantagem bastante relevante, principalmente para as empresas que trabalham ali com logística, transporte, porque acontece muito de deteriorar a etiqueta até pelo transporte, pelo manuseio, né? Então sim, esse mecanismo de leitura 2D, que normalmente é um feixe quadrado de luz, ele reconstrói sim, tá? O código, tá? Tanto o código de barras quanto propriamente um QR Code, se ele tiver ali com um desgaste ou de repente tiver deteriorado, até rasgado com um pouquinho de dano, você ainda consegue fazer a leitura do código, porque ele consegue reconstruir a parte danificada. Legal. E não só isso, tá? Acontece muito também no cenário de empresas de logística, de estrechar ali o pallet, né? Com uma quantidade razoável de produtos e tudo mais, e você precisa fazer uma leitura de uma etiqueta que está por trás do plástico. Eu já vi muitas empresas que ficam lá, o operador fica rasga o plástico, abre, para conseguir fazer a leitura do código, porque muitas vezes o plástico reflete, e se você não está utilizando um equipamento com a tecnologia mais nova, normalmente esses equipamentos que fazem a leitura do 2D, que é o código QR Code ou Matrix, ou dentre outros, mas o código 2D, ele reconstrói, e não só reconstrói, mas ele lê através do plástico. Que legal. Então isso facilita também o processo para as empresas que têm essa dinâmica, né? Imagina o tempo de você ficar lá perdendo, rasgando plástico. Verdade. Eu vi que ele recupera até 25% do código. Você pode rasgar 25% dele, fazer a leitura que ele consegue ler. Exatamente, até 25%. Que legal, hein? Até às vezes ele chega até a estar mais opaco, às vezes até na sua visualização viu que está sujo, né? Até aparenta estar mais que 25%. Mas a leitura, ele consegue fazer a leitura tranquilamente. Bacana. Legal. E além disso, uma das vantagens pelo que eu estou vendo aqui, uma das vantagens do QR Code em relação ao código linear, não sei se você lembra, mas no varejo, quando você imprimia uma etiqueta de gôndola e por algum motivo você tinha a cabeça riscada em um determinado lugar, você meio que prejudicava a leitura daquela etiqueta no código linear. Já no código QR Code você não tinha problema. Então você acabava economizando um pouco, porque você não precisava trocar imediatamente aquela etiqueta, aquela cabeça. Essa é uma abertura bacana de um problema que, de certa forma,
você acaba consertando indiretamente, Sim. né? Porque você está utilizando um dispositivo para fazer a leitura do código. E para esse cenário do varejo, onde utiliza a etiqueta numa gôndola, a parte deteriorada ali, ou seja, da cabeça de impressão da impressora que faz a impressão da etiqueta, ela realmente desconstruiu o código. Então, se você ia com equipamento 1D, tentava fazer a leitura, e você tinha dificuldade. Muitas vezes não lia a etiqueta e tinha que ou imprimir em outra impressora, né? Uma nova etiqueta para você fazer a leitura, ou digitar o código no teclado, né? Então, sim, ajudou muito nesse aspecto, né? Muitas vezes por uma falha na cabeça, que é comum você acontecer, né? Diante da quantidade de impressão e até do tempo de uso do equipamento, você acaba podendo utilizar por um pouco mais de tempo, né? E você falando dessa parte de varejo, até dessa parte de etiqueta, me lembrou um pouco uma situação que a gente teve em um cliente, né? Onde a gente conseguiu ajudar ele nessa transição do código de barras, né, pro código QR Code, né? Então foi uma solução bacana, né? Exato. Que foi feita ali para essa dinâmica e que trouxe bastante resultado para a empresa, né? Até porque na situação, vou contar um pouco da historinha, né? Era um inventário com auditoria e tudo, então através da etiqueta de código de barras não era possível, muitas vezes você extrair informações suficientes, então você tinha que explorar a informação do produto, da etiqueta, então você não tinha ali uma equalização das informações para conseguir medir principalmente se o produto que estava na gôndola estava com o mesmo preço do sistema, né? Exato. Então, através do QR Code, a gente conseguiu colocar a informação do RP do sistema, conforme a atualização dele, no fim do código do produto. Então, quando a pessoa que ia fazer o inventário, ela fazia a leitura do QR Code através do coletor de dados e o próprio sistema, que era um sistema interno da própria empresa, eles desenvolveram isso internamente, conseguia assimilar essa informação e constatar se aquele produto realmente estava com o mesmo preço do RP. Se não tivesse com o mesmo preço, ele automaticamente encaminhava no próprio aplicativo do software para reimprimir a etiqueta com o preço correto. Exatamente. Então acho que foi uma das funções assim, de transição e até fazendo uma analogia com o uso de novas tecnologias para beneficiar, né, quem ainda desconhece, né, do uso correto do código de barras, né, ou do código em si que guarda ali as informações. Verdade. É um mecanismo bacana. Legal. E essa ideia foi sua, né, cara? Contei essa história aqui. Não tem problema. Parabéns. Legal, realmente legal. É um trabalho que demanda, né, um certo conhecimento sobre tecnologia e a gente explorar, né, o que há de novo. Às vezes tem a gente vê muito no mercado as pessoas com medo de explorar a tecnologia, com medo de errar. Cara, a tecnologia, eu acho que tá aí, a gente tem que aproveitar, né? Exatamente. Facilitar a nossa vida, né? Facilitar a vida, né? Legal. Bacana. E tem também um outro que a gente fez lá também, não sei se você lembra, do EAN 128. Para quem não sabe, o EAN 128, ele é possível você colocar a data de vencimento do produto. Então, legal. Para quem tem balança da Toledo, procura o pessoal, tá? Porque é possível você imprimir as etiquetas de balança no formato EAN 128 e configurar o seu PDV para entender essa informação. Resultado: se alguém foi lá embalar a mussarela, porque, né, o pessoal sempre faz a embalagem da mussarela e deixam o autosserviço lá. E aquilo tem vencimento, geralmente é curto, né? Se você configurar a sua balança para imprimir no 128 e o seu PDV para entender isso, caso alguém esqueça de tirar o produto da gôndola quando ele vencer e o cliente chegar a pegar esse produto, quando bater lá no PDV, ele não vai passar.
Muito bacana. Então, isso evita que muito gerente vá para o xadrez, que é o que já aconteceu bastante, tá? Então, se você não sabe dessa, se liga aí. E não só isso, né, Milton? A questão de preço também, essa auditoria, né, que a gente acabou de mostrar aqui na transição do código para o QR Code, que ajuda a minimizar esse tipo de problema, é muito comum também nas redes de varejo, né? Sim, sim. Porque o mix é muito grande de produto e a troca nem sempre acontece na mesma constância e os valores não são os mesmos do PDV, o que acaba gerando problema não só com a questão do preço, mas muitas vezes com o próprio cliente, que fica uma situação desagradável, né? Existem clientes que se sentem lesados e existem pessoas que acabam se aproveitando da situação. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas de qualquer maneira, o processo de auditoria de preço com o QR Code, ele está aí para ajudar o varejista a resolver esse problema, que é um problema ad eterno, né? Se você não tiver um processo onde as pessoas sejam responsáveis e executem isso numa frequência curta, para que você não tenha maiores problemas, você vai evitar bastante perda e vai manter o teu negócio cada vez mais saudável. Legal, bacana. Agora, voltando um pouco aos tipos de leitura, nós temos a leitura padrão, que é em torno de 40 centímetros. Eu vi aqui também que tem o médio range, alguma coisa assim. Qual que é o nome exato para isso? É isso mesmo. A gente tem a leitura standard, né? Que é em torno de 40 centímetros. Tudo vai ser relativo. Não adianta você pegar um código, por exemplo, um código daqueles produtos de farmácia que às vezes é pequenininho e tentar ler. Então, assim, é uma distância relativa. Quando a gente aborda 40 centímetros, é uma média da maioria dos códigos. Por exemplo, um código de gôndola, um código de um produto de gôndola de supermercado. Então, esse tipo de código são códigos que você vai ler com uma distância aproximada de 40 centímetros. Esse é o standard, tá? Aí a gente parte pro mid-range, que é uma distância média, né? Na nomenclatura de datasheet, os testes de engenharia, fica em torno de até 5 metros de distância do código. Que já é uma distância boa, né? Exatamente. E não impede, muitas vezes, se você tem um código grande e ele está impresso numa placa que tem um bom material, que é refletivo, que ele consegue ter uma resposta bacana, muitas vezes esse mid-range vai ler até numa distância maior. Então você vê que assim... Depende muito do ambiente. Exatamente, iluminação, ambiente. Não dá para você padronizar só a necessidade do equipamento. Você tem que analisar todo o cenário, né? Você tem que ter o tamanho do código, o tipo de material que foi impresso o código, o seu coletor e a distância apropriada. Iluminação, e aí você fazer o teste. Você vai encontrar o equipamento correto para uso na operação. E aí tem outros tipos de distância também, né? A gente tem o long range, tem uma distância também aproximada ali de 12 até 15 metros mais ou menos, né? Normalmente é utilizado a leitura linear de 1D mesmo nesse equipamento. Ele segue mais ou menos ali a mesma nomenclatura da leitura Lorax, né? Que é um pouco mais antiga, mais ou menos a mesma distância. E a gente tem para os mais novos o Exchange Range, aí vai até mais de 20 metros em algumas situações, sempre levando em conta todo o cenário. Não dá para a gente, obviamente, considerar só um padrão. Se eu pegar um Exchange Range e querer ler ali o código da bula lá do remédio, não vai ler. Tá? Então você tem que ter esse entendimento de que é o conjunto que vai te propiciar o uso na operação. E para que eu vou usar isso? Acontece muito, principalmente em operações logísticas, onde você tem produtos que estão lá em cima, armazenados. Lá na parte de cima. Na parte de cima, você precisa consolidar. Então, muitas vezes a operação daquela empresa propicia o uso de um coletor de longa distância para evitar que você tenha que colocar uma empilhadeira, descer todo o produto, fazer a leitura para depois subir. Então é ganho de tempo também, né? Ganho de produtividade. Ganho de produtividade. Legal. Bacana. Além desses, são 4 tipos de leitura. Então, recapitulando: Standard Range, Mid Range,
Qual que é a outra? A Standard, a Médio. médio, a Standard é Standard mesmo, Mid-Range, nomenclatura é de MR, né? Nós temos o Lorax, o LR, Long Range, e a gente tem o ER, que é o Exchange Range. Perfeito. Então, o cara, ele, na logística, se ele estiver no chão da logística mesmo, ele consegue fazer uma leitura de até 20 metros. Sim, com um coletor Exchange, com uma placa com um código pertinente, perfeitamente, tranquilamente, mais de 20 metros. Perfeito. Sobre leitores, tem mais alguma coisa? Eu acho legal, a gente tem alguns exemplos demonstrativos de leitura, né? Sim. E aí a gente vai fazer na sequência, acho que deve colocar agora para vocês assistirem. A gente vai colocar para vocês verem aí os exemplos de leitura. Todos esses exemplos que o Felipe citou, a gente vai colocar mostrando para vocês, deve passar aí durante o vídeo, mostrando para vocês como funciona esse tipo de leitura e como você pode usar isso na sua operação. Para ter uma ideia legal, você vê essa distância, obviamente um comparativo de distância, mas quando eu descobri que tinha um tipo de leitura na época, né, que você podia ler uma distância tão grande igual essa, chegava a ser inacreditável, né? É legal mostrar, ver o pessoal, porque tem muita gente que desconhece, às vezes faz uso da operação nesse formato de usar empilhadeira e tudo mais, e dá para você colocar a tecnologia para facilitar o dia a dia. Né? Inclusive, em algumas logísticas, dependendo do cenário do ambiente, você consegue inclusive evitar acidentes. E se a pessoa não precisa ficar subindo, se pendurando nas coisas para fazer leitura, do chão mesmo ela consegue fazer, excelente. Você citou uma outra situação, né? Porque acontece, o normal deveria ser empilhadeira, desce o pallet. E ele no chão faz a leitura, mas bem colocado. Tem muita empresa que o cara coloca o usuário. Põe um pallet, o cara vai em cima e levanta lá para uma distância confortável para que ele consiga fazer a leitura. Exato. Muito perigoso. Né? Então é uma situação realmente que traz risco ali para a operação e para o usuário, né? Dependendo do operador, se fosse eu, por exemplo, dependendo da altura, as pernas já começam a tremer e não dá certo. Também do lado da altura, né? Legal. Bom, pessoal, sobre os tipos de leitura, são esses os pontos que a gente tratou aqui, tá? A gente vai colocar os vídeos aí para vocês. E se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço aí. Até mais. Tchau. Até mais.